Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem feito aqui. Eu já tinha feito o roteiro desse vídeo, mas eu ia lançar ele mais perto das eleições. Estava pensando em lançar no final de outubro, início de novembro. Mas como semana passada o Gustavo da Orientação Marxista já lançou um vídeo sobre eleições, né, ele focando mais ali na posição do Marx, eu achei que, enfim, já era um bom momento então para pegar esse vácuo aqui e continuar discutindo esse tema. Mas antes de entrar no vídeo, lembrando que eu coloquei, né, eu comentei já, né, que tô passando mês de outubro, eu tô de férias, né, tô aqui na casa dos meus pais, e aí eu tô aproveitando para dar uma organizada aqui no conteúdo do canal, né, para fazer, enfim, planejar um pouco os próximos meses. E aí eu abri duas enquetes lá na seção comunidade, provavelmente virão até outras enquetes. E aí, então, você ainda não respondeu, dá um pulo lá, dá uma enquete sobre o conteúdo que você tem mais interesse, o formato dos vídeos. Então, quem ainda não deu um pulo lá, quem ainda não respondeu as duas enquetes, depois dá um pulo lá. E a outra coisa também que eu queria. Outra coisa também, a sessão lá, respondendo questões e comentários, né? Eu tô deixando um primeiro comentário aqui fixado em todos os vídeos, né? Com o link lá, né? Daquele post lá onde vocês deixam os comentários. Então, se aparecer questões, enfim, conforme vocês forem assistindo os vídeos, mesmo assistindo vídeos bem antigos do canal e tal, você é só ir lá naquele post e coloca seu comentário. Dito isso, o aviso de sempre, gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá dislike, reclama, se gostou pode elogiar também, ainda não se inscreveu no canal, é a chance, se inscreva aí, sininho, enfim. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje? Na verdade, eu queria fazer em cima de uma matéria do Globo, né? Mas como vocês sabem, né, o Globo restringe o acesso. O Globo tem a manchete do Globo era mais ou menos assim: Boulos repete o perfil pessoal e tem a maioria dos seus eleitores ali no público de mais alta renda, né? E aí, quando você vai ver depois esse público, né, de alta renda, entre os mais ricos, como está aqui, é acima de 5 salários mínimos, né? Então, aqui, né, a manchete não foca no Boulos, mas se a gente procurar aqui, acho que eu já até destaquei o termo. Ou não, então vamos dar um Ctrl F aqui. Aqui, achei. Isso. Aqui ele fala na faixa. A matéria, né, começa ele falando que o Covas, né, ele tem a maior parte dos eleitores dele são ali no público de maior renda, né? E aí coloca aqui, onde o Boulos também tem o seu melhor resultado, né? E aí, esse tipo de discussão costuma gerar bastante repercussão, né, nas redes sociais, tal, falando que como o PSOL é um partido que tem o seu público ali, né, de mais alta renda, enfim, até o pessoal utiliza isso para fazer críticas. O meu objetivo aqui não vai ser nem criticar nem elogiar o pessoal. Eu só queria pegar esse fenômeno que eu acho que ele aponta algumas coisas interessantes para a gente, né? O primeiro a primeira coisa, né? Não vamos confundir esse público, né, que salário com renda, né, familiar acima de 5 salários mínimos com a classe capitalista. São duas coisas muito diferentes. 5 salários mínimos, ali acima de 5 salários mínimos, a gente está falando ali de uma pequena burguesia, né? Então, mas o que acontece? O que eu acho que explica esse fenômeno, né? O PSOL, ele é um partido que tem propostas claras. Ele se posiciona com relação a todos os grandes temas, aí aborto, imposto sobre grandes fortunas, a questão das drogas, enfim, questão de gênero. Então, o PSOL, ele tem um posicionamento até claro, né, relativamente claro, sobre todos esses temas. Ou seja, é um partido, a gente pode discutir a qualidade das propostas, eu critico, inclusive, mas não vou fazer isso aqui não, nesse vídeo. Mas ele tem essas propostas claras, né, tenta apresentar um negócio coerente, tenta se colocar, fazer um debate. Com esse perfil, né, com esse tipo de estratégia, você disputa, né, e ganha quase por WO, em função de todas as limitações do processo eleitoral, né, restringindo outros partidos que também são partidos propositivos de participar mais ativamente, né, o pessoal ele ganha quase por WO essa discussão com essa classe pequena burguesia, ou classe média intelectualizada, né. Então você tem ali basicamente, para vocês verem o nível, né, o pessoal brigando com o novo.
que aí você tem as diferenças ideológicas, mas disputando essa pequena burguesia intelectualizada. O problema, qual que é o problema disso? Né? Que é um público extremamente limitado. Né? No processo eleitoral a gente pode até considerar esse público, assim, não é completamente desprezível, mas é um público pouco representativo. Né? Você não ganha uma eleição em cima desse público. Por isso, até os outros partidos, né, podem se dar ao luxo, né, de fugir dessas questões. O próprio PT, eu não acompanhei assim, as eleições de 2018, assim, o campo propositivo do PT, como eu acompanhei de algumas eleições anteriores, né? Mas eu lembro claramente lá de 2014 a Dilma fugindo, se esquivando desses temas. Então o próprio PT, outros partidos conseguem, né, atingir uma grande representatividade fugindo, né, não se posicionando com relação a todas essas questões, né? Por que eles podem fazer isso? Porque eles conseguem os eleitores dele de outros campos que são inclusive muito mais representativos. Então eu vou falar aqui um pouquinho desses outros campos, né? De longe, o campo mais representativo, né, é a base da população, a pessoa de mais baixa renda, né? Num país pobre como o Brasil, esse público é a grande maioria. E a maioria dentro desse público, né, são pessoas assim que não tiveram condições de estudar, são pessoas muito humildes, né, que não têm condições, né, de nem sabe, né, dessas grandes questões, né. É um público que está bem isolado. Como é que se conquista essas pessoas, então, que estão descoladas, né, desse debate político, enfim, às vezes não tem nem condição de formação, né, para acessar essas questões, né? Você precisa de recursos, porque é um público que você conquista com fé, então com aquele discurso religioso e tal, e é um público que você conquista com recursos, né? Então lá ajudando com cestas básicas, com políticas públicas ali, se asfalta a rua da pessoa, às vezes até de forma paralela ao poder público, né? Paralela até certo ponto, né? Porque eu já vou discutir isso na sequência. Né? Então, é um público que é um público, curiosamente, é o público mais caro, né, dentro da campanha eleitoral, porque você precisa de recursos para conseguir conquistá-lo. E aí como é que você consegue esses recursos, né? É por meio de igrejas. A igreja, né, tem, enfim, principalmente no Brasil, aquela história em que igreja tem a maioria das igrejas, né? Não sei nem se é a maioria, mas enfim, boa parte das igrejas, as mais representativas, né, elas têm uma receita bastante importante. ONGs, né, os CIPs, enfim, todos esses mecanismos, né, que você consegue sugar recursos do poder público, por isso que eu falei que é um poder paralelo até certo ponto, né, que os recursos vêm do Estado, mas aí você canaliza esses recursos para esses fins eleitoreiros. Então, veja aqui, por exemplo, aqui nessa própria matéria aqui, falando do russomano, né? O russomano está melhor entre jovens evangélicos, né? Que, ali em outro lugar, se você for ver, né? É um público, enfim, de mais baixa renda e tal. Então, é inclusive uma parcela mais representativa. Aí sim perguntar, pô, como que o PT então conquistou esse público? Né? O PT ele vem, né? Ele veio de uma época em que os sindicatos tinham muito mais poder, né? Então os sindicatos eram uma dessas organizações que tinham, né, uma influência, né, entre essa base, né? Por vários motivos, né? A maioria deles muito ruins. Os sindicatos perderam esse poder, né? E aí ficou na mão das igrejas e desses outros mecanismos, né? Então esse é o grande panorama assim, para essa base da população que ela é eleitoralmente mais representativa. Tem um outro público, né, que ainda é bem menos representativo, mas ainda é mais representativo, né, que a pequena burguesia intelectualizada, né, que é aquele público, como eu até coloquei, o eleitor de WhatsApp, né, aquele eleitor ocasionalmente interessado, aquele eleitor assim que procura se interessar ali para enfim, pra ter assunto no almoço de domingo, enfim, é um público um pouco mais não é um público que cultiva o debate político, né, ao longo de enfim, não só durante a eleição, é um público que se informa eventualmente sobre alguns temas, né. Esse público, ele em outras eleições, né, ele era muito mais sugado, né, convencido por questões. Até hoje ele é convencido por questões simbólicas, né, mas o que a gente tem visto é uma mudança, né, nos símbolos, né, na forma como você utilizava para conquistar esse público, né. Eu vejo até lendo, né, conversando com pessoa mais velha, né, como que antes era muito mais importante a história de você tá bem vestido, de terno, de falar difícil. Então o PSDB
ele conquistou, né, esse público por causa de anos, assim, de se portando, né, um partido, assim, com as pessoas mais bem vestidas, né, com aquela cara de empresário, tendo, falando mais difícil, né. Então, isso aí bastava para conquistar esse público. O que a gente viu, por exemplo, em 2018, tem visto desde então, né, até um pouquinho antes, né, que continua sendo um público suscetível a símbolos, né? Mas mudou, né? Mudou para Arminha, mudou para todas essas histórias, né? Então aqui o WhatsApp começou a ter uma função muito mais fake news, né? Pelo WhatsApp começou a ter uma função muito mais destacada, né? Em conquistar esse público, porque é um público ali que está interessado em pautas específicas, às vezes, eu marquei até aqui algumas coisas que eu fui pensando, né? Essa privatização, às vezes a pessoa tá brava lá com os Correios, você fala, vai privatizar, tá brava ali com a burocracia para conseguir abrir um negócio lá, não consegue, não consigo o ABIS, não conseguiu a licença do Corpo de Bombeiros, enfim, aí fala que vai desburocratizar, é um público que fica suscetível, né, a esses questões bem específicas, né, e eles se restringem todo o debate eleitoral a aqueles temas específicos. Bom, aí vocês me perguntam, tá, mas e os capitalistas mesmo, né? Os capitalistas, curiosamente, eles não. Vamos pensar assim: alguém realmente acredita que a classe capitalista, né, conheceu o Paulo Guedes, o Henrique Meirelles no processo eleitoral de 2018? Conheceram as propostas do Henrique Meirelles quando ele foi lá no debate da Globo e apresentou? Claro que não. Esse público, né, por ele ser muito mais estrito, né, eles frequentam, né, os mesmos círculos. Tem um autor muito interessante, chama Maurice Zeitlin. Ele tem textos muito interessantes sobre isso. O Mandel tem uns textos interessantes também sobre isso, né? Mas o Zeitlin, ele vai em mais detalhes, né? Contando, né, até com algumas pesquisas empíricas, tal, como que esse pessoal frequenta ali os mesmos clubes, enfim, ele dá vários exemplos, é bem interessante esse texto do site, mas enfim, então quer dizer, a classe capitalista, ela basicamente já se conhece, e os políticos profissionais, né, principalmente aqueles políticos que vão concorrer aos grandes cargos, né, as prefeituras ali, com exceção dos grandes centros, ali ficam muito restritas ali a um público da pequena burguesia, né, no máximo funcionários do capital, né. Quando a gente vai ver os grandes cargos, né, eles já têm, eles não são disputados 100% pelos capitalistas. A gente vê, por exemplo, Bolsonaro não é um capitalista, mas ou são, então concorrem diretamente os próprios capitalistas, né, como no caso do Henrique Meirelles, o Paulo Guedes está lá, enfim, tem outros exemplos, né? Ou funcionários, né? Pessoas ali que eles contratam por vários motivos. Eu vou até comentar aqui na sequência, né? Porque tem uma outra discussão que aparece que é a seguinte: os capitalistas preferem necessariamente um outro capitalista, né, no poder? Em muitos casos a resposta é não. Por quê? Imagina, os capitalistas ali, eu tenho aquele vídeo aqui no canal, né, sobre as diferentes modalidades de capital, vai ter um mini curso aqui cedo ou tarde também sobre os gestores do capital, né, e eu vou mostrar como que essa relação entre eles é cheia de embates, né. Tem o pessoal ali mais ligado ao capital produtivo, à indústria, o pessoal mais ligado ao agronegócio, o pessoal mais ligado aos bancos, tem o pessoal mais ligado ainda, dentro do capital financeiro, tem o pessoal mais ligado a atividades especulativas, muito especulativas, né? Tem o pessoal ali mais ligado ao comércio, ao varejo, importadoras, com exportação, enfim, tem vários interesses distintos ali. Eventualmente, um capitalista que se lança, né, numa campanha dessa, por exemplo, o Paulo Guedes, ele tem ali interesses, né, mais aderidos com franjas, né, com frações, né, de toda a classe capitalista, né. Ou seja, para outras frações pode ser, o Paulo Guedes pode ser muito ruim. Então, para eles, às vezes, é até mais interessante contratar um desses políticos profissionais e aos poucos ali trazendo aquele político profissional para defender seus interesses, né? Então até, por exemplo, e curiosamente, né, esses políticos profissionais são esses políticos, né, que cultivam essa ramificação. Então as igrejas tem ali, consegue ali ter os tentáculos dele, vai pelas igrejas, pelas ONGs, né? Então esses políticos profissionais, eles estão o tempo inteiro ali, né, próximo ao eleitor, né, deixando ali o nome dele fresco, né, relembrando e tal, e para quando chegar no processo, na hora das eleições, quando começa a fazer pesquisa, como é o caso, por exemplo, o Russomano é um cara lembrado, mesmo ele não estando, né, na prefeitura hoje.
Então veja, e aí, em alguns momentos, né, para o capital é mais interessante correr atrás de uma pessoa desse perfil do que fazer a campanha de um Henrique Meirelles, de um Paulo Guedes, enfim. Bom, então aí isso aqui que eu tô falando, né, pode dar a impressão, né, de que a nossa situação é muito triste, né? A gente está ferrado, então, porque se essa público, né, e que se intelectualizado, ele é uma franja, né, um público muito restrito, né, a gente nunca vai ganhar uma eleição com propostas, né, mais interessantes. Eu acho que é bem nessa direção, mas uma coisa é eleição. Uma outra coisa é mudança, grandes transformações sociais, né? As grandes transformações sociais, elas não vêm por meio de eleições. E quando a gente fala em grandes transformações sociais, né, a gente não precisa dessa maioria da população. A gente precisa de uma vanguarda representativa, obviamente, né? Mas a gente precisa de uma vanguarda, né? De um grupo de pessoas, né, muito coerentes, tal, que estão ali, que vão inclusive incendiar o resto da população, né? Convencer o resto da população a caminhar em direção àquelas mudanças, né? Então a gente está aí aqui a gente como eu mostrei aqui em todo esse panorama eleitoral, as propostas, né, elas têm uma função reduzidíssima, né? Eu acho que eu vou deixar até o título do vídeo aqui, esse papel das propostas num processo eleitoral, né? É uma função reduzidíssima. Mas quando a gente vem pensar nesses processos de grandes transformações sociais, né, elas são fundamentais. Elas que vão convencer, que vão dar uma direção, né, para todo esse sentimento de revolta, né, que vai sendo gerado pela grande parcela da população. Então é aqui que toda essa discussão que a gente faz, as críticas que a gente vai fazer ao PSOL, a outro partido, enfim, é aqui que ganha, que a gente vê o sentido nisso tudo, né? Que a gente está discutindo planos, né, de como que a gente vai transformar a sociedade. Uh, e aqui também a gente vê aquela diferença que eu acho que o Gustavo ele menciona lá no vídeo dele, né? De que você tem alguns grupos, né, que estão ali se constituem, né, para disputar eleições e outros grupos que utilizam as eleições, né, como uma forma de fazer propaganda, mesmo sabendo que ali elas não têm a menor chance, né? E no nosso caso, né, quando a gente está pensando aqui em grandes transformações sociais, né, é o nosso caso, né? A gente sabe, por todo esse panorama que eu mostrei aqui, que ele não tem a menor chance de ganhar uma eleição, né? O pessoal até, ele aos poucos ali, ele vai criando outros mecanismos, talvez consiga se converter numa força eleitoral, eu não sei, não é um campo de pesquisa meu. Mas eu acho que o que eu queria apontar é essa diferença, né? Para ganhar uma eleição, né, você tem que mapear, né, esses segmentos da população. Né? Aqui eu não dei os nomes, né, mas isso aqui que eu fiz é quase com um trabalho que o departamento de marketing das empresas faz, né? Os marqueteiros das campanhas também fazem, de levantar a população. Obviamente que eles têm muito mais dados, né, eles têm muito mais recursos, né, para fazer essa radiografia. Né? Aqui eu estou fazendo num ponto de vista um pouco mais amplo, né, que é o nível de informações, né, que chega pra gente, enfim, algumas experiências profissionais ali que eu tenho trabalhando em prefeitura e tal. Mas é isso, né? E aí quando a gente vai pensar nessas grandes transformações, né, a radiografia é outra. A gente tem que disputar esse público mais intelectualizado, né, criar mecanismos, né, de irradiar essas ideias para um número maior de pessoas, mas sabendo que não é uma eleição majoritária, né? São movimentos bem diferentes. Bom, gente, o que eu queria falar aqui era isso. Então lembrando, né? Pô, ficou questões aí, se surgiu outros temas, manda aqui lá, tá no primeiro comentário aqui, lá o link lá daquele post lá para respondendo questões e comentários. Aí você já manda lá a questão lá, e, enfim, a gente continua essa discussão no próximo vídeo te respondendo questões e comentários. E aí essa semana agora acho que eu termino o mini curso lá e na outra semana a gente já vou começar o mini curso sobre economia brasileira. Bom, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.